Glória a Deus. Paz do Senhor, a igreja. Amém. A igreja presente e também quem nos acompanha, né? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra. Evangelho segundo João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 29. Amém? João 16, a partir do versículo 29. Glória a Deus. João 16, a partir do 29. Quem encontrou pode dizer amém. Glória a Deus. Algumas páginas sendo passadas. Amém. Glória a Deus. Amém. João 16, a partir do versículo 29, está escrito assim. Amém. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora fala abertamente e não fala ou dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para nós já iniciarmos essa oportunidade de ensino. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, nós queremos, Senhor, com o nosso coração agradecido, ó Pai, ó Deus, tanto por estar em uma casa de oração, quanto por ter a oportunidade, Senhor, mesmo que impedido de estar presente, Senhor, o teu povo que pode acompanhar, Senhor, essa oportunidade de ensino, ó Deus, ó Pai, por uma live no Facebook, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade, porque em todas as coisas o Senhor tem cuidado, ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, zelado pela manutenção da vida da tua igreja, ó Pai. Nós queremos demonstrar a nossa gratidão nessa oportunidade no dia em que se chama hoje, para bendizer o teu nome, ó Deus, por esta oportunidade que temos, ó Deus, de poder compartilhar um pouco da tua palavra e também por sermos edificados por ti em palavra. Senhor, nos ajude e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Amém. Nós tivemos a oportunidade de iniciar na semana passada um ensino, né? E o nosso pastor nos permitiu continuar hoje, né? O nosso pastor nos permitiu continuar hoje. É um assunto que a gente tem a oportunidade de estender muito, né? A gente tem bastante oportunidade, então nós vamos fazê-lo especialmente hoje. Vamos tentar passar por mais alguns detalhes e de repente aprofundar mais alguns itens. Amém? Só retomando o contexto do capítulo 16, né? No capítulo 16, Jesus está se despedindo dos discípulos, né? Jesus está preparando o coração dos discípulos para a morte. Ele fala que por parte dos discípulos ele já estaria só, mas não estaria só, e esse ponto é importante, tá? Esse ponto é importante. Inclusive porque isso se encaixa a um detalhe, a um momento do ensino que nós vamos ver mais para frente. Então, diga assim comigo: entre os discípulos, Jesus estaria só, mas só ele não estaria.
E ele fala: porque o Pai está comigo. Amém? Então, esse ponto é importante destacar, especialmente no contexto que a gente vive, né? Então, humanamente, Jesus estaria só, no contexto entre os discípulos, mas ele não estaria só de fato, porque o Pai estaria com ele, né? Então, nessa ideia, ele constrói o contexto do capítulo 16, né? Ele está se despedindo dos discípulos, preparando o coração dos discípulos para a sua morte e ressurreição, e alertando os discípulos sobre o que lhes aconteceria enquanto eles estivessem no mundo, né? Aí é o que está escrito no versículo 33. Eu quero só fazer essa releitura do versículo 33 para a gente ter alguns detalhes. Amém? 33 está escrito assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, diga assim comigo: no mundo terei aflições, mas preciso ter bom ânimo. Amém? Então, a gente criou algumas ideias na semana passada, eu só quero retomá-las para a gente criar essas novas ideias e aprofundar o contexto de aflições, né? Eu disse uma fala na semana passada, eu só vou repetir para a gente criar uma ideia, porque é uma fala muito boa. Eu li na verdade uma vez, que diz o seguinte, né? Tempos ruins ou tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons formam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então, a gente é quase que unânime, né? Todos nós queremos ser fortes, né? A virtude da força é uma virtude requisitada, é uma virtude desejada. Ninguém deseja, em sã consciência, ser fraco. Então, no contexto bíblico, ao desejar a força, você, por consequência, opta pelo caminho do tempo difícil nessa ideia, né? Então, você está escolhendo viver tempos difíceis para ser formado um homem forte, né? Isso a partir dessa perspectiva. Entendendo isso, a gente desdobra muitos assuntos, né? A gente desdobra muitos assuntos, e a aflição, ela acompanha o cristão. A gente brincou a semana passada, pega na mão dela e vai, né? Aproveita a aflição como amiga íntima, porque ela com certeza acompanhar-te-á por toda a sua vida, tá? E só para a gente brincar um pouquinho, tem uma fala que diz o seguinte, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então, a aflição acompanhar-te-á todo o período da sua vida, tá? Acompanhar-te-á. De alguma forma, a aflição vai te acompanhar. E quem disse isso não sou eu, foi Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo. Então a aflição, ela irá me acompanhar enquanto eu estiver no mundo. Jesus falou isso, tá? Então, pega na mão dela, faz amizade, já troca uma ideia, se torne íntimo da aflição e siga o seu caminho, porque ela será para você uma companheira íntima. Amém? Conjecturas e brincadeiras à parte, mas isso é uma verdade, tá? No mundo tereis aflições, tá? Assim como algumas coisas são comuns de todos os homens, por exemplo, nós temos a graça comum, né? A graça que é dada a todos os homens. O sol se levanta para todo mundo, para justos e para injustos, para os bons e para os maus. O sol se levanta. Todos os homens têm um ar para respirar, né? Então, isso é a graça comum. Todos os homens têm acesso a ela. A vida é uma graça comum. Todos os que vivem têm acesso à oportunidade de vida. Eventualmente pode ser tirada por algum motivo, mas nós temos acesso à graça comum. E o pecado acarreta consigo, consequentemente, aflições, né? Porque Deus é justo. Deus é justo.
só para criar uma conjectura simples sobre o pensamento de justiça, sobre a consequência do pecado, é só você parar para pensar sobre alguém que hipoteticamente comete homicídio. Nós esperamos, pela justiça, que essa pessoa não sofra nada. Não, é o contrário. Nós esperamos que essa pessoa pague o crime que cometeu. Né? Isso é o conceito mais comum de justiça. Toda ação tem uma reação. As reações que são proibidas por lei terão consequências. Então, se hipoteticamente alguém que comete um homicídio, nós esperamos pela justiça que tal pessoa seja presa e pague isso com a restrição da sua liberdade por um período de tempo. Ela tem que pagar a dívida sofrendo a consequência do seu pecado. Só que diga assim comigo: eu sou pecador. Aí você aceita com mais facilidade a aflição que recai sobre você. Então diga assim comigo: no mundo tereis aflições. Por um simples motivo: Deus é justo. Então o homem pecador não viverá na bonança. A única perspectiva bíblica sobre alguém que é pecador, que vive um momento temporário de bonança, é no contexto do Salmo de Asaf, né? Ele olha para o ímpio: meu Deus, o ímpio não tem nenhuma aflição, nem na morte ele tem aflição. Aí Asaf se revolta, ele quase se desvia porque estava invejando o ímpio. Ele diante de Deus, cheio de problema, e olha para o ímpio não passa nada, está bem da vida, e é ímpio. Aí Deus vai lá, quando ele entrou no santuário, ele viu a recompensa que o justo tem aflições, mas está sempre com Deus. E ainda mais, quando chegar o fim da vida, estará sempre com o seu Senhor. Mas ele olha para o ímpio sem aflição, mas o fim dele é a desgraça. Deus coloca ele em lugares escorregadios, vai cair. Então, vale a pena a aflição, porque em Deus ela me resulta a oportunidade de viver com Ele, entendendo que quanto maior, só restaurando o conceito que a gente trouxe semana passada, quanto maior for a minha dependência de Deus, maior será a participação dele na minha vida. Então, se for afligido pelo mundo, a aflição vai me dar a mão, eu vou andar com a mão esquerda com a aflição, mas Jesus Cristo vai estar na minha mão direita. Então, faz amizade íntima com a aflição, porque o Senhor Jesus e a pessoa de Deus também fará uma amizade íntima com você. Porque quanto maior é a necessidade que você é de Deus, consequentemente maior é a participação e a ação dele na sua vida. Amém? E isso é consequência. Tá? O homem é pecador, ele terá aflições. E por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Então, entendendo isso, as aflições da vida, com exceção do contexto do Salmo de Asaf, no caso do ímpio, todos os homens, justos e injustos, terão aflições. A aflição não é um momento da vida exclusivo do cristão. Não é. Mas o cristão tem que entender que terá de dar as mãos para ela, para viver a sua vida. Amém? Glória a Deus. Entendendo isso, a gente entende a partir disso que as aflições fazem parte da vida cristã. Elas fazem parte. Um tempo atrás, só para dar um exemplo simples, eu lembro que um tempo atrás eu passei alguns dias da vida, parece que tudo estava dando certo. E eu passei a estranhar: meu Deus, não está acontecendo nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, mas nenhuma. Mas sabe aquela de você coça a cabeça uma parte do dia? Enfim, dias sem aflições. Eu falei, eu pequei, né?
Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a aflição faz parte da vida do cristão. E isso, um detalhe importante, tá? Um detalhe importante. E isso é fundamental, tá? A aflição da vida não é sinônimo de infelicidade. Não é. Sabe por quê? Você pode se conformar com a notícia: no mundo tereis aflições. Isso não significa que o cristão será infeliz. Pelo contrário, tá? É o contrário, tá? E a gente vai mostrar isso com muita singeleza. Pelo contrário, a aflição não é sinônimo de infelicidade. Mas eu vou passar a minha vida inteira em aflições, só com tribulação, eu ainda vou ser infeliz? O cristão não. Sabe por quê? Porque as aflições devem ser motivo de regozijo ou de alegria. E isso é importante para o cristão. A alegria não é uma notícia ruim para o cristão, é uma notícia boa. É uma notícia boa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quer ver a gente provar pela ideia bíblica, e até pelo sinal que Jesus deixou no capítulo 16, que quanto maior é a minha dependência, maior é a participação de Deus na minha vida, a gente prova isso. O cristão pode se entristecer? Com certeza, porque a tristeza é uma aflição emocional. A tristeza é uma aflição emocional. Então o crente pode se entristecer? Pode. A fome, ela é uma aflição? Ela é uma aflição física. O cristão pode passar fome? Pode passar fome. Ser desconhecido é uma aflição? É uma aflição. É uma aflição física do isolamento. Quer ver como a participação de Deus retrata essas ideias de aflições com muita glória? É só você observar o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Meu Deus. Em tudo nós nos recomendamos como apóstolos: nos tumultos, nas injúrias, nas aflições, no amor não fingido, na palavra da verdade, nas armas da justiça, quer à direita ou quer à esquerda, ou quer ofensivas ou quer defensivas, como tristes, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo. Estamos isolados socialmente. Jesus falou: eu vou ficar isolado, os discípulos vão se dispersar, entre os discípulos estarei só, mas não estarei só, estarei muito bem acompanhado, obrigado. O Pai estará comigo. Então, quanto maior for a necessidade da aflição no contexto de vida cristã, maior é a manifestação de Deus. Entre o desconhecimento pelo isolamento, Paulo fala: como desconhecidos, mas sendo muito bem conhecidos. Quer ver? Porque o cristão é conhecido, ninguém pode saber o nome dele, mas se ele andar com a aflição na mão esquerda e o Senhor der a mão direita para ele, quando ele chega ele é conhecido. Pode ninguém saber o nome dele, mas quando olhar para o crente vão saber: esse é crente, a gente conhece. Como desconhecidos, mas sendo muito bem conhecidos. Porque quanto maior a minha necessidade de Deus pela aflição, maior será a sua manifestação na minha vida. Como tristes, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Isso é importante? Isso é. Por quê? Porque é o caminho da aflição para o crente. Porque a satisfação de ter a necessidade de ser suprida por Deus, para o cristão, é a maior alegria. Então, a aflição
cola com ela, né? Falando de maneira cola com a aflição. Falando de maneira descontraída. Cola com a aflição. Porque se você colar com ela, Deus cola contigo. Tá? Só para a gente falar de maneira mais descontraída. Mas essa é a realidade. No mundo tereis aflições. Aceita. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Amém? Então, abrangendo essa ideia, a gente pode partir só para um caminho específico, né? Só para a gente desmistificar algumas ideias que, às vezes, como cristão, a gente costuma mistificar muito, né? Sobre a vontade de Deus, né? Sobre a vontade de Deus. Então, diga assim comigo: a vontade de Deus não é o pecado. Tá? Então, a aflição como consequência do pecado, a aflição é a vontade de Deus por causa da consequência do pecado, mas o pecado não é a vontade de Deus. E a gente constrói essa ideia com muita facilidade. Quer ver como o pecado não é a vontade de Deus? Todo o pecado parte da prerrogativa de que existe algum tipo de tentação que antecede a prática do pecado. Alguma pessoa em algum momento é tentada por alguma coisa e é sujeita ao pecado. Isso é a principal indicação de como o pecado entrou no mundo. A serpente foi lá e tentou Adão e Eva. Tentou Eva. Pela tentação, ela foi induzida para o pecado e cometeu o pecado. Então, todo o pecado parte do pressuposto de uma tentação que antecede a prática do pecado. Amém? A partir disso, a gente entende que não é a vontade de Deus a prática do pecado de maneira muito simples. Lendo o livro de Tiago, Tiago fala que Deus por ninguém pode ser tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, o pecado nunca será a vontade de Deus. Então, Deus não influencia as pessoas para o pecado. Não influencia em nenhum momento as pessoas para o pecado. Só o fato de Ele deixar o homem só já faz o homem pecar. Por quê? Porque o homem é pecador. Porque o homem é pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador, né? É uma relação de obrigação. A minha natureza é pecadora, ela vai me induzir ao pecado. Deus precisa interferir nisso? Não precisa. Então, se a intervenção de Deus é o contrário. E a gente entende o que Tiago fala, né? O que Tiago fala. Mas para o cristão, antes com a tentação dá o escape. Então, a vontade de Deus é a extinção do pecado, apresentando um livramento e impedindo que o cristão peque, seja tentado mais do que pode suportar. Ponto. Então, no contexto geral, a vontade de Deus não é o pecado. Mas porque é justo, aplica a consequência para o pecado. A consequência para o pecado, a gente entendendo a carta aos Romanos, é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas sendo um pouco mais sutil no contexto de vida, aplicando essa ideia do capítulo 16, diga assim comigo: a consequência do pecado é a aflição. Todos pecaram, todos sofrerão aflições. Então, entendendo isso, a aflição por consequência do pecado é a vontade de Deus. É porque Deus é justo. O pecado em si não, tá? O pecado em si não. A aflição é. Amém. Entendendo isso, a gente pode partir para alguns pontos um pouco mais importantes. Eu quero só construir a ideia dos tipos de aflição que surgem na vida, né? Se a gente pudesse falar hoje um subtema, né, um subtópico, a gente pode falar sobre as aflições da vida. Então, nós falaremos um pouco sobre as aflições da vida. Lembrando que toda aflição tem uma causa,
tem uma consequência. Toda aflição tem uma causa, tem uma consequência, tem uma contrapartida da parte de Deus, constrói algum tipo de fortalecimento para o cristão adquirir resistência. Toda aflição tem uma causa, tem uma consequência, tem uma contrapartida para dar algum tipo de fortalecimento, para criar algum tipo de resistência, né? Se você escolher ser forte, isso não no sentido apenas físico, tá? Também no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido emocional, no sentido ético, no sentido material e no sentido espiritual. Se você optar por ser forte, você está escolhendo o caminho da aflição. Porque entendendo a ideia de imperfeição humana, a ideia de imperfeição humana pelo pecado, criando a ideia de que preciso ser aperfeiçoado, o aperfeiçoamento humano vem por decorrência do sofrimento. Em outras palavras, da aflição, porque um dos significados de aflição é dor ou sofrimento físico ou moral. Você quer ser perfeito? O nome do seu caminho se chama aflição. Ou, se você quer ser perfeito, o nome do seu caminho é sofrimento. Misericórdia. Está escrito na carta aos Hebreus. Porque aprouve a Deus aperfeiçoar por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ah, é? Quer ser perfeito? Sinto muito. O nome do seu caminho tem nome e sobrenome: dor e aflição. Isso não significa infelicidade no contexto de vida cristã. Não significa, tá? E a gente entendeu muito bem isso, tá? No contexto de pecado, a minha aflição é causada porque sou pecador. A consequência é a aflição. Mas todo cristão tem de Deus uma contrapartida, que é a manifestação dele na vida de quem está aflito. Porque a participação de Deus na vida de quem está aflito o fortalece. Sendo fortalecido por Deus em função da aflição, você constrói resistência. Construindo resistência, você sabe lidar com todas as situações adversas da sua vida. É por isso que a moral, no sentido de credibilidade, é atribuída geralmente aos mais velhos e não aos mais novos. Por um motivo muito simples: porque os mais velhos já estão experimentados pela vida, já passaram por muitas aflições, já estão fortalecidos e têm resistência de muitas maneiras: moral, física, ética e espiritual. Então, o cristão que quer se aperfeiçoar ou amadurecer padecerá aflições. Amém? E isso precisa ficar muito bem estabelecido, né? Isso precisa ficar muito bem estabelecido. Eu preciso ser experimentado. Sabe por quê? Porque é muito fácil, né, dizer, não no sentido bíblico, tá? Não no sentido do que um profeta disse, mas no sentido comum, é muito fácil a gente pensar, alguém é forte. Mas a força só é evidenciada quando ela é necessária. E essa ideia está construída na ideia bíblica. Quer ver? Eu vou usar em um outro contexto, aplicando essa mesma ideia. Filhinhos, não ameis de palavras, porque palavras não provam amor.
mas ameis de atitudes. A atitude prova o amor. Então, olhando a ideia de força, a expressão não prova. A verbalização, a fala não prova. Então, a força, ela é provada pela situação adversa. Por quê? Porque Deus quer me provar. Quer ver? Aflição física, fome. A fome é uma aflição física. Quem de repente já passou, sabe, né? Já passou, sabe. A fome é uma aflição física, é. A fome é a vontade de Deus? Nesse contexto, é. E a gente prova na Bíblia. Tem uma fala muito bonita que a gente costuma falar com muito euforismo, mas a ideia isolada, ela não se perde porque o texto é definitivo, mas ela ganha mais sentido quando é colocada dentro do contexto mais amplo, tá? A ideia isolada não é distorcida, tá? A ideia isolada. O versículo é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa ideia isolada é verdade. Por quê? Porque o texto é definitivo. Mas vamos colocar isso dentro do contexto para a gente entender a amplitude disso no conceito de aflição, entendendo que Deus quer me provar para que eu reconheça a força que Ele me concede. Vamos colocar isso no sentido? Vamos restaurar dois versículos anteriores. Deus fala para Israel: eu te humilhei, te fiz passar fome, para saber o que tinha no teu coração e para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus quer me provar? Quer. Como Ele me prova? Na aflição. A força não é provada pela palavra, a força é provada na circunstância. Quando a circunstância me exige força, aí eu provo a força que tenho. Deus não sabia o que tinha no coração de Israel? Sabia. Por quê? Porque Ele é onisciente. Só que Ele queria tornar o conhecimento que Ele tinha sobre o coração de Israel público. Eu te humilhei, te fiz passar fome, para saber o que tinha no teu coração e para te fazer entender. Deus sabia o que tinha no coração de Israel? Sabia, mas queria provar. Por quê? Porque o conhecimento se torna firme pela prova. Todo conhecimento se torna firme pela prova. Deus, então, consequentemente, Deus quer provar para mim que nele sou forte. Então, pega na mão da aflição e vai. Então, pega na mão da aflição e vai. Por quê? Porque Deus quer me provar. A força não é aprovada na bonança, a força é aprovada na aflição. Então, notícias ruins que na prática são boas. O cristão tem que entender isso. Amém? Glória a Deus. Então, entendendo a vontade de Deus na aflição por consequência do pecado, e porque sou pecador terei aflições na vida. E tem um motivo que ainda agrava e muito mais a necessidade da aflição. E melhor até, a necessidade da alegria da aflição. Quer ver? Deus nasceu na pessoa de Jesus, e Isaías chamou ele de o aflito de Deus. Se o autor da salvação, sem pecado, teve aflições, todos os que seguem o autor da salvação também terão aflições. Então, pega na mão da aflição e vai, tá? E vai. Então, se o meu Salvador, sem pecado,
foi chamado de aflito, você acha que eu, pecador, não serei chamado? Você acha? Você acha? Não. O sobrenome do cristão tem que ser aflito, porque foi o sobrenome dado ao Cristo, no contexto do livro de Isaías, o aflito de Deus. Quer seguir Jesus? Muito prazer, a aflição leva embora, porque a minha eu pego e aceito, e ela vai ser a minha companheira, tá? Se você quer ir para o céu, ela será a sua para o resto da sua vida. Então, se alegre por ela e se preocupe quando ela deixar você. Se preocupe quando a aflição deixar você. Porque se a aflição te deixar por muito tempo, você corre o risco de entrar no contexto de bonança no Salmo de Asaf. Porque quem não tem aflição é o ímpio. É o ímpio. Eu não estou dizendo nem daquele que não tem a fé em Cristo. Não estou dizendo nem de quem não é cristão. Estou dizendo do ímpio. Porque no contexto do livro de Asaf, quem não tem aflição é o ímpio. Então, se um dia a aflição largar sua mão, se preocupe. Amém? Glória a Deus. Amém? Então a gente vai falar sobre algumas aflições, né? Eu só destaquei, acho que são as 5 principais, as 5 aflições da vida. As 5 aflições da vida. São 5 tipos de aflições, tá? São 5 tipos de aflições. É a aflição moral ou ética, a aflição física, a aflição material, a aflição emocional e a aflição espiritual. O cristão tem um acréscimo, tá? A 5ª é o acréscimo da vida cristã, tá? A aflição espiritual é exclusiva do cristão, tá? Brinca de forma descontraída, mas vamos entrar só em alguns méritos, tá? Vamos entrar só em alguns méritos. Só elencando. Toda aflição tem uma causa e uma consequência, tem uma contrapartida, tem um fortalecimento para construir uma resistência, porque o cristão tem que permanecer. Tem que permanecer. Tem. Se o cristão não permanecer, não é mais cristão. Como eu provo a minha permanência? Só criando resistência. Como que eu crio resistência? Tomando pancada. Eu quero ser resistente. Prepara as costas. Você vai tomar pancada. Misericórdia. Lembra a semana passada quando eu perguntei: quem quer ser forte pode dizer amém? Todo mundo. Eu quero ser forte. Sinto muito. Você escolheu o caminho do dia difícil. Todo mundo quer ser forte, né? Todo mundo quer ser forte, mas não só no sentido físico, tá? As pessoas querem ser fortes no sentido moral, no sentido ético, no sentido físico, no sentido material, no sentido emocional. Todo mundo quer ser forte. Como a força é construída? Pela prova, pela dor e pelo sofrimento. Misericórdia. Aceita que dói menos. Brincadeira, mas é a realidade. É a realidade. Sabe por quê? Porque foi criada uma ideia errada de que a vida cristã é feita só de bonança, só de riqueza. Negativo, amado. A vida cristã que eu conheço não é essa. Não é só de bonança. Se o meu Salvador disse que eu vou ter aflições, eu vou agarrar nela, porque esse é o caminho da salvação. Então,
Ah, o cristão está na prova. Que bom, é prova de que ele é crente. É prova, amém? Então, 5 tipos de aflições: a aflição moral e ética, a aflição física, a aflição material, a aflição emocional e a aflição espiritual, tá? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas só elencando alguns tipos de aflições e dando alguns exemplos bíblicos, tá? Porque toda aflição, todo aflito de Deus tem de Deus ajuda, que é a contrapartida da aflição. Eu quero dar só um exemplo, porque a gente imagina que os grandes homens de Deus são super-heróis, né? São pessoas invencíveis. Então quero só elencar um dos principais nomes da lei, que viveu uma das maiores aflições e chegou até encontrar um tempo de desânimo. Eu citei ele semana passada, eu só quero mostrar o exemplo dele para provar que a contrapartida vem de Deus para o aflito. Deus não deixa o seu aflito só. Não deixa. Vamos ver? Elias, eu quero que você prove que eu sou Deus em Israel. Amém, Senhor. O que eu faço? Diz, enfrenta 700 profetas de Baal e Azera. Amém, Senhor. O Senhor está comigo? Estou. Só isso. Vamos lá. Seus profetas de meia tigela, fala para o Deus de vocês aí. O Deus que respondeu com fogo é Deus de Israel. Não tremeu nada. Ele confiava e sabia o Deus que servia. Vocês estão... Aí os profetas de Baal e Azera começam a clamar. Aí Elias tira uma onda com eles. Ei, eu acho que Baal e Azera não está escutando não, clama mais alto. Baal e Azera está com um problema no ouvido, clama mais alto aí. Ele sabia o Deus que servia, irmão. Ele sabia o Deus que servia. O Deus que respondeu com fogo é Deus sobre Israel. Clama mais alto a Baal. Baal e Azera não está ouvindo, fala um pouquinho mais alto. Os profetas de Baal e Azera clamam, não tem resposta de fogo. Vocês vão ver que Deus é Deus sobre Israel. Esse holocausto aqui vai pegar fogo. E só para vocês terem certeza de que Deus é Deus de Israel, encharca de água. Estava pingando. Tem pouca água ainda, molha mais. Tem pouca água, molha mais. Molha mais. Senhor, para que eles creiam que Tu é Deus sobre Israel. Pegou fogo. E agora? O profeta que estava com a fé inabalável, a nação vai voltar para o caminho, porque provou-se que Deus é Deus sobre Israel. Consequência, mata o profeta. Pede a cabeça dele, manda matar. Frustração, tipo de aflição emocional, que é a tristeza. Senhor, desculpa. Eu acho que ele adiantou a fala de Paulo, né? Ele adiantou a fala de Paulo. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Senhor. Meia fé estava guardando. Senhor, deu para mim. Me tira. Me tira. Senhor, antecipa minha aposentadoria. Não quero mais. Aí ele vai. Senhor, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Só eu creio. Estou sozinho. Isolamento social. Senhor, eu estou sozinho. Outro tipo de aflição. A aflição física, o isolamento. Senhor, eu estou sozinho. Desanimado, frustrado e só. Aí, eu vou conjecturar. Elias, tenha ânimo, rapaz. Você vai andar. Senhor, desculpa, eu não tenho nem o que comer. Eu vou morrer de fome. Frustrado, triste, decepcionado e isolado e com fome. Acabou. É o fim da linha. E ele estava frustrado. Isso é a realidade. A principal referência
que é nomeado entre todos os profetas da antiga aliança, triste, decepcionado, frustrado, abatido, com fome e isolado. Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Elias, tem mais 7.000 pessoas que estão assim como você, que não se dobraram a Baal e a Zera. Você está com fome? Vou mandar uma comida para você. Só que não era qualquer comida, tá? Não era qualquer comida. A gente tem aqueles biscoitinhos da sorte, né, que a gente quebra, tem uma mensagem dentro, né? Tem uma mensagem dentro. Deus mandou uma comida e tinha uma sobremesa, né? A sobremesa era um biscoitinho da sorte. Quando ele abriu o biscoitinho da sorte, me permita a conjectura, ele recebeu a revelação antecipada do versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Estava dizendo: Elias, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. PS, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Elias, ânimo, rapaz, tenha bom ânimo. Você vai andar 40. Senhor, é uma comida só, mas o ânimo de Deus dura, irmão. O ânimo de Deus dura. E ele andou 40 dias com a força de uma refeição. Sabe por quê? Porque veio um biscoitinho da sorte. Deus disse para Elias: Elias, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pandemia global, misericórdia, amado, é aflição. No mundo tereis aflições. Crente pode pegar? Pode. Crente pode morrer? Pode. Ah, mas misericórdia. Me falaram que crente que tem promessa não morre. Sinto muito. Muito prazer. Muito prazer. O crente que tem promessa morre. E morre bem. E está escrito, tá? Não tô desmistificando nada. E está escrito: todos os antigos morreram, cheios de promessa. Ah, o crente que tem promessa morre e é recebido muito bem por Deus no céu. Vai chegar lá: Senhor, e as promessas? Rapaz, quem disse que não vai acontecer? Quem disse? O crente que tem propósito vive. Quer ver? Fornalha de fogo. Vai morrer? Vai. Tem promessa? Tem. Não é por causa da promessa que eles foram livrados da morte. Era por causa do propósito. Para que o rei desse o decreto: ninguém vai adorar outro Deus senão Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o propósito, não é promessa. Então, crente que tem propósito vive. Pode passar o que for, mano. Você pode ser lançado na fornalha de fogo. Você pode ser lançado nas profundezas dos mares. Se você tiver propósito, segura um pouquinho a onda aí que o livramento vai vir. Mas não é pela promessa, é pelo propósito. É pelo propósito. Se Deus tiver propósito com o cristão em vida, pode acontecer o que for, mas você vai continuar respirando, você vai continuar vivo. Se não, garanta o seu passaporte, confira o seu selo de garantia, porque no mundo tereis aflições. Amém? Então, Elias passou por diversas aflições. Só nesse exemplo, né? Passou aflição física, fome e isolamento. Passou aflição emocional, tristeza, frustração e decepção. Passou um monte de aflição. Passou. Amém. Eu quero só elencar um tipo de aflição moral. Um tipo de aflição moral que tem que ser comum do cristão, tá? Tem que ser comum. Sem esse tipo de aflição não tem salvação. Não tem.
que é o caminho do arrependimento. Um dos tipos de aflição moral é a tristeza. Na verdade não é a tristeza, tá? A tristeza é uma aflição emocional. A aflição moral é a vergonha. É a vergonha. E o cristão tem que andar de mão dada com essa aflição por um motivo. E eu escutei até um filósofo dizendo isso um tempo atrás, né? Se o que eu faço de ruim não me causa vergonha, abre aspas, você perdeu a vergonha na cara. Abre aspas, tá? Não no sentido pejorativo, ou não no sentido agressivo da palavra, tá? No sentido direto, tá? No sentido direto, não no sentido pejorativo. Tá? Mas a vergonha é um tipo de aflição porque ela acompanha o caminho dos 3 itens do arrependimento. Todo o processo de arrependimento precisa acontecer 3 coisas. Você precisa ter a consciência, a vergonha e a tristeza e a decisão de conversão. Você criou a consciência pela palavra, você se entristeceu pelo Espírito, você toma a decisão, eu me arrependo. Tá? Então só queria elencar isso, amém? Eu só quero fazer as considerações finais para a gente encerrar. Então, muito prazer, é a aflição, ela é sua companheira, ande de mão dada com ela, porque é com ela que você chegará ao céu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Amém? Deus abençoe.